Fala, fiel. O clima tá tenso, e o noticiário do Corinthians vem pegando fogo nas últimas horas. O Timão se prepara para um duelo decisivo contra o Vitória fora de casa, mas o torcedor já começa a ficar preocupado com a possível ausência de um dos pilares do time, Hugo Souza. Pois é, o goleiro sentiu uma luxação no ombro esquerdo e virou dúvida para o confronto no Barradão. A notícia caiu como uma bomba no Parque São Jorge, principalmente porque o Hugo vinha sendo um dos líderes do elenco e uma das vozes mais experientes dentro de campo. Ele ficou de fora das atividades nesta terça-feira e será avaliado diariamente pelo departamento médico para saber se vai ter condições de jogo. A tendência, no entanto, é de que o técnico precise pensar num plano B, caso ele não treine nos próximos dias. E o problema é que o Corinthians encara um jogo pesado. O Vitória vem reagindo no campeonato, ganhou moral e, jogando no Barradão, é sempre um adversário complicadíssimo. O time baiano derrotou o Santos recentemente e embolou completamente a parte de baixo da tabela. O Corinthians, com 36 pontos, ainda não atingiu aquela pontuação que dá tranquilidade, então, por mais que o torcedor não goste de ouvir essa palavra, o fantasma do rebaixamento ainda ronda de longe o clube. O Vitória, por exemplo, se vencer, chega a 34 pontos e já respira fora do Z4, o que colocaria uma pressão enorme sobre quem vacilar na sequência, incluindo o Timão. É por isso que esse duelo ganhou ares de decisão. O Barradão vai estar lotado, a torcida deles empurrando, e o Corinthians não pode entrar desligado, ainda mais com tantos desfalques. Sem Hugo Souza, a missão deve cair sobre os ombros do jovem Felipe Longo, goleiro de apenas 20 anos que estreou profissionalmente em um clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, sob um clima nada favorável. Naquele dia, o Corinthians foi dominado, o Santos parecia outro time e marcou 3 vezes, mas é claro que não dá para colocar o peso daquela derrota nas costas do garoto. Ele pegou uma fogueira tremenda, numa estreia que exigiria maturidade até de um jogador experiente. Agora, pode ter uma nova oportunidade justamente num dos jogos mais importantes da temporada. É pressão grande, mas também pode ser a chance de mostrar serviço e conquistar a confiança da torcida. O Hugo vinha numa sequência sólida, passando segurança, e perder o goleiro titular numa reta final como essa é sempre um baque. E como se não bastasse o drama no gol, o técnico vai precisar lidar com outras ausências. Mateuzinho e Maicon estão suspensos, o que complica ainda mais a montagem do time. Sem Mateuzinho, há dúvida sobre quem será improvisado na lateral. Pode ser o menino Jacaré, pode ser o Charles, ou até um dos zagueiros adaptados, como o Félix Torres. Há também a possibilidade de uma linha de 3 defensores, com algum jogador de beirada ajudando na recomposição. Tudo depende de como o Dorival vai querer encarar o jogo, se vai apostar em uma postura mais cautelosa ou se vai tentar surpreender o Vitória jogando de igual para igual. Mas a notícia boa vem do meio-campo. André Carrilho finalmente está de volta. O peruano ficou 2 meses e meio afastado após uma grave lesão no tornozelo, passou por cirurgia e surpreendeu ao retornar antes do previsto. O departamento médico do Corinthians foi elogiado pelo próprio jogador, que também destacou o esforço pessoal para acelerar a recuperação. Carrilho disse que ainda não está 100%, mas se sente bem e pronto para ajudar o time. É um reforço de peso no momento crucial da temporada, principalmente porque o meio de campo do Corinthians vinha carecendo de criatividade e intensidade. Carrilho tem essa capacidade de mudar o ritmo do jogo, de pensar rápido, de encontrar espaços que poucos veem. É o tipo de jogador que faz o torcedor levantar da cadeira. E não é segredo para ninguém que o cara é querido pela torcida. Desde que chegou, meio que de forma discreta, ele conquistou o coração do torcedor alvinegro com atuações consistentes e uma entrega absurda em campo. O peruano é aquele tipo de jogador que parece entender o tamanho da camisa que veste. Só que, no meio dessa boa notícia, surgiu também uma pulga atrás da orelha, uma possível investida do Internacional ao final da temporada. A informação veio à tona há alguns dias e gerou burburinho nos bastidores, principalmente por causa da relação próxima que Carrilho tem com a família Dias, especialmente com Emiliano e Ramon, que hoje estão no comando técnico do clube gaúcho. Essa amizade vem de longe, dos tempos em que Carrilho atuava no Al Hilal, lá na Arábia Saudita, quando Ramon era treinador por lá.
Eles mantêm contato até hoje e sempre trocaram elogios públicos. Carrilho, por sua vez, tratou de colocar um ponto final na história, pelo menos por enquanto. Em entrevista recente, ele deixou claro que não recebeu nenhuma proposta e que está feliz no Corinthians. Disse que tem contrato até o fim de 2026 e que o foco total está em ajudar o time a terminar bem a temporada. De fato, o contrato foi renovado recentemente, e o jogador é visto como peça fundamental no elenco. Mas, convenhamos, o torcedor sabe que no futebol brasileiro as coisas mudam rápido. Quando a janela de transferências abre, tudo pode acontecer. E o Corinthians vive um momento financeiro delicado, o que sempre deixa uma brecha para especulações. Se aparecer uma proposta vantajosa, o clube pode se ver tentado a negociar para aliviar a folha e fazer caixa. E é justamente aí que mora a preocupação. O Corinthians passa por um período de incertezas fora de campo. O ambiente político está instável, há dúvidas sobre a permanência de algumas figuras importantes nos bastidores, e até o elenco começa a demonstrar insegurança. O Fabinho Soldado, homem de confiança da comissão técnica e dos jogadores, pode não continuar para o próximo ano. Ele é visto como um dos pilares do vestiário, aquele cara que segura as pontas quando o clima aperta. Se ele sair, o grupo pode sentir bastante. Além disso, há rumores de que o Dorival também avalia o futuro, e a diretoria, pressionada por dívidas, deve reduzir investimentos e repensar contratos. Nesse cenário, é inevitável que os jogadores comecem a se perguntar o que vem pela frente. A fala recente do Maicon depois do último jogo exemplifica bem esse clima. Ele disse que o grupo precisa entender se o projeto do clube ainda é o mesmo, se vale a pena permanecer, e que muitos estão em dúvida sobre o que será do Corinthians em 2026. Isso mostra que o vestiário, apesar de unido, sente o peso da instabilidade. E quando o ambiente fica assim, qualquer especulação sobre transferência ganha força. Carrilho pode até estar feliz agora, mas ninguém sabe como o clube vai reagir se uma proposta realmente chegar. E convenhamos, perder um jogador desse nível seria um golpe duro num time que ainda busca identidade e estabilidade. No meio disso tudo, a torcida tenta se apegar ao que acontece dentro de campo. Depois de 4 meses, o Corinthians voltou a terminar 2 partidas seguidas em casa sem ser vazado. A vitória por 1-0 sobre o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena trouxe um pouco de alívio e mostrou evolução defensiva. É apenas a segunda vez no Brasileirão que o Timão consegue esse feito, o que dá sinais de que o sistema defensivo começa a se reencontrar. No entanto, o desafio agora é manter esse desempenho longe de Itaquera, e logo contra um adversário desesperado como o Vitória, que deve vir com tudo em busca dos 3 pontos. Corinthians precisa entrar com atenção máxima, evitar erros bobos e aproveitar as poucas chances que aparecerem. A torcida sabe que o momento é de superação, que o time ainda não tem aquela confiança que o torcedor tanto espera, mas também entende que é hora de unir forças. O jogo contra o Vitória pode não decidir o destino do clube, mas vai mostrar até onde esse elenco está disposto a lutar. A ausência de Hugo Souza pode pesar, mas também pode ser a oportunidade de novos nomes aparecerem e mostrarem que o Corinthians ainda tem fôlego para reagir. Enquanto o foco imediato está nesse duelo decisivo com o Vitória, nos bastidores a sensação é de que o Corinthians está prestes a viver mais um daqueles momentos em que tudo pode mudar de uma hora para outra. O torcedor sente isso, a comissão técnica percebe, e os jogadores também demonstram inquietação. O time ainda não atingiu o desempenho que se esperava no Brasileirão, mas mesmo assim, cada ponto somado é tratado como ouro. O problema é que as incertezas extracampo acabam respingando no vestiário. Fala-se muito sobre possíveis saídas, cortes no orçamento e até mesmo mudanças profundas no comando do futebol. E quando o ambiente interno começa a balançar, qualquer ruído ganha proporções gigantescas. É por isso que a situação do Carrilho, por exemplo, repercutiu tanto. O simples rumor de uma sondagem bastou para gerar debates e questionamentos sobre o futuro do time. Carrilho é visto como um símbolo desse elenco que tenta resistir aos altos e baixos da temporada. Ele representa aquele jogador que, mesmo em meio ao caos, consegue entregar futebol e liderança. Desde que chegou, o peruano virou peça-chave na engrenagem corintiana, e é justamente por isso que sua permanência é considerada vital para o planejamento do clube.
Só que esse planejamento ainda é uma incógnita. O Corinthians não tem hoje uma linha clara de continuidade, e isso gera apreensão entre os atletas. Ninguém sabe quem ficará na diretoria de futebol, se o Dorival vai seguir no comando, ou se o elenco será completamente reformulado no próximo ano. Essa incerteza mina a confiança de quem está dentro e de quem observa de fora. Hugo Souza, por exemplo, que agora é dúvida por lesão, também vive um momento delicado. O goleiro se firmou como uma das vozes mais experientes do elenco e vinha sendo um dos jogadores mais regulares da temporada. Perder ele justamente agora é preocupante, não apenas pelo aspecto técnico, mas pelo peso emocional que ele tem dentro do grupo. Ele é aquele cara que conversa, que chama a responsabilidade e que ajuda os mais jovens a segurar a pressão. Sem ele, o ambiente no vestiário perde uma referência importante. E é aí que o torcedor começa a entender como o contexto fora de campo se mistura com o que acontece dentro das quatro linhas. O time precisa de estabilidade, e toda vez que parece que vai engrenar, surge uma nova turbulência. A situação financeira é outro ponto que preocupa. O Corinthians ainda tenta equilibrar as contas, paga atrasados e lida com cobranças cada vez mais pesadas. O clube tem obrigações grandes para o próximo ano e precisará cortar custos. Isso pode significar a saída de nomes importantes, a aposta em jogadores da base e até a revisão de contratos de medalhões. Esse tipo de cenário costuma gerar tensão porque ninguém gosta de trabalhar sem saber o que vai acontecer no dia seguinte. Jogadores, comissão técnica e até funcionários vivem essa expectativa constante de mudanças. O discurso interno é de foco no Brasileirão e na Copa do Brasil, mas a cabeça de muita gente já está projetando o que virá depois de dezembro. Dentro de campo, o time tenta se agarrar em qualquer sinal de evolução. As duas partidas sem sofrer gols em casa foram um respiro, uma mostra de que o sistema defensivo pode, sim, funcionar com solidez. A vitória sobre o Atlético Mineiro foi uma daquelas atuações que empolgam o torcedor pela entrega, mais do que pela técnica. O time se defendeu bem, mostrou vontade, mesmo com limitações, conseguiu controlar um adversário forte. Mas o torcedor sabe que a história fora de casa é diferente. O desempenho do Corinthians longe da Neoquímica Arena ainda preocupa. A equipe é apenas a sétima pior mandante do campeonato, e agora vai precisar mostrar que aprendeu a jogar sob pressão, enfrentando um Vitória empolgado, disposto a transformar o Barradão em um caldeirão. Esse duelo, além de ser um confronto direto na parte de baixo da tabela, carrega um peso simbólico. É aquele tipo de jogo que pode definir o ânimo do elenco para o restante do campeonato. Uma vitória fora de casa, num ambiente hostil, daria moral e confiança. Uma derrota, por outro lado, reacenderia o medo e traria de volta discussões que pareciam superadas. É por isso que o Dorival vai precisar montar uma estratégia inteligente. Sem Hugo Souza, talvez com improvisações na defesa e com um meio-campo que ainda busca ritmo, o time precisa ser cirúrgico. Jogar com inteligência, evitar erros de saída de bola e aproveitar as oportunidades que aparecerem. O Corinthians já mostrou que, quando entra concentrado, consegue competir contra qualquer um. O problema é que essa regularidade ainda não apareceu de forma consistente. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Um verdadeiro terremoto parece estar prestes a abalar o futebol brasileiro. Nos bastidores do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, circulam rumores que podem mudar completamente o destino do Corinthians na temporada. Fontes próximas à entidade indicam que a punição mais drástica da história recente do futebol nacional, o rebaixamento à Série B, está sendo cogitada. O que começou como um boato em corredores fechados ganhou força e já provoca discussões acaloradas entre dirigentes, jornalistas e torcedores. O que chama atenção é a gravidade do suposto caso. O Corinthians, tradicional gigante do futebol brasileiro, estaria envolvido em uma situação considerada pelo STJD como de extrema seriedade. Não há detalhes oficiais, mas a possibilidade de uma punição tão severa é suficiente para colocar em alerta o clube, a torcida e até patrocinadores. Dentro da diretoria alvinegra, fontes afirmam que a tensão é palpável e que reuniões emergenciais estão sendo realizadas para avaliar possíveis estratégias de defesa.
Entre torcedores, o clima é de incredulidade. Nas redes sociais, mensagens contraditórias se multiplicam. Uns acreditam que é mais um rumor sensacionalista, enquanto outros tratam o possível rebaixamento como uma realidade iminente. Especialistas em direito desportivo apontam que, caso a punição seja confirmada, estaríamos diante de um episódio sem precedentes na história do STJD, que tradicionalmente aplica multas, perda de pontos ou jogos com portões fechados, mas raramente pensa em rebaixamento como primeira medida. Nos bastidores, a tensão aumenta à medida que advogados e ex-jogadores comentam a gravidade da situação. A perspectiva de um clube com a história do Corinthians disputar a Série B é vista como um choque para o calendário do futebol brasileiro, com impactos que vão além dos gramados. Contratos, transmissão de jogos e até negociações de patrocínio podem ser afetados de forma imediata. Rumores indicam que, mesmo com o futebol em andamento, o STJD pode agilizar o processo para evitar que a decisão seja tomada em meio a competições decisivas, o que aumentaria ainda mais a pressão sobre a cúpula do clube. Enquanto a diretoria do Corinthians não se pronuncia oficialmente, o burburinho continua crescendo, alimentado por fontes anônimas e especulações de jornalistas de tradição. Alguns insistem que a punição é quase inevitável, outros mantêm cautela, lembrando que casos semelhantes na história recente acabaram sendo revertidos. Mas o fato é que o nome do Corinthians se tornou sinônimo de polêmica, e torcedores e rivais observam atentos, aguardando o desfecho de um escândalo que pode entrar para os livros de história do futebol brasileiro. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!